Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham. O Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra conquistou 3 novos projetos europeus que trazem para Portugal 380 mil euros. Na segunda parte do programa, conhecemos uma startup de base tecnológica nascida na Universidade do Porto. Tem na liderança uma investigadora da Faculdade de Ciências e conquistou o primeiro lugar numa competição internacional para trabalhos desenvolvidos por mulheres. Mas para já, os 3 projetos europeus da Universidade de Coimbra. Um deles diz respeito à investigação do síndrome do fígado gordo não alcoólico. Em causa está o desenvolvimento de uma ferramenta não invasiva e rápida para um diagnóstico mais preciso. É meu convidado, primeiro convidado, Paulo Oliveira, da Universidade de Coimbra, a quem agradeço uma vez mais, uma vez que não é a primeira vez que vem ao Mentes que Brilham, a disponibilidade de vir aqui até ao Porto Canal. E se calhar começávamos por explicar o que é este síndrome do fígado gordo não alcoólico. Ora viva, mais uma vez é um grande prazer estar aqui com vocês. O síndrome do fígado gordo não alcoólico eu diria que é uma das doenças do século XXI e é uma doença, ou neste caso uma condição, para ser mais preciso, porque a doença vem na fase a seguir, é uma condição que tem muito a ver com os estilos de vida incorretos que nós cada vez temos mais. Estar mais tempo sentados, comer alimentação rica em gordura, sobretudo rica em açúcares, aquele fast food, também as crianças comem muita alimentação à base do açúcar. Então, lentamente, a acumulação de gordura no fígado vai aumentando. Isto no início, isso não é um problema. Isto é, o nosso fígado acumula gordura e é usado até para gerar energia para o próprio fígado e também para outros tecidos do corpo. Quando a gordura começa a ser muito acumulada, que é o que se passa quando nós consumimos muitos açúcares, muita gordura, toda a energética da célula do fígado entra em falência. Não vai entrar para esta gordura e vai-se começar a acumular cada vez mais. E muitas vezes temos um fígado com um aspecto igual a um alcoólico. Por isso é que se chama o fígado gordo não alcoólico, em pessoas que normalmente não bebem bebidas alcoólicas e que têm um fígado, sob o ponto de vista histológico, igual a um alcoólico que tem aquela célebre barriga de cerveja, que é o que nós chamamos, não é? O problema grave disto é que, à medida que o tempo passa, passamos de uma situação benigna para uma situação mais maligna, que é uma esteatohepatite. O que é que acontece? Para além de ter muita acumulação de gordura, passamos a ter inflamação no fígado. E é a inflamação do fígado que gera os problemas. Causa fibrose, por exemplo, e o passo a seguir é uma coisa que se chama cirrose, que é o que nós associamos à tal barriga da cerveja Claro. Não é? Mas neste caso não há consumo de álcool. O que se passa é que é a progressão natural da doença e há aqui vários problemas. Daí o foco deste nosso projeto europeu, que se chama foie gras, fígado gordo em francês. Nós temos assim, esta ideia bastante luminosa, que estudar 4 componentes importantes. Uma foi a ferramenta de diagnóstico, porque neste momento não há um diagnóstico preciso que permita dizer a doença está neste estadio, vamos parar lá aqui, ou está mais à frente, ou está quase na cirrose. Portanto, temos os biomarcadores, a parte de descoberta, temos a parte de investigação básica, o que é que leva o fígado a começar a acumular aquela gordura toda, o que é que leva o fígado a passar dali para um síndrome que é muito pior com a inflamação, o que é que leva depois a chegar à cirrose, tudo neste contínuo, o que é que se está a passar. A segunda questão é também, já temos agora, sabemos o que é que acontece, temos os biomarcadores, sabemos mais ou menos, conseguimos medir o estado da doença, mas isto é tudo muito bonito. Como é que agora vamos tratar disto? E neste momento não há terapias que sejam aceites e que consigam parar o processo e até o reverter. Pode-se tentar controlar o estilo de vida, que é o mais indicado, uma dietazinha, exercício físico. Como é que é feito atualmente o diagnóstico da doença? É muito à base de testes sanguíneos, mas isso é quase impossível, porque isso é uma coisa muito geral. Ultrassons, por exemplo, o aspecto, a textura do fígado já dá assim, algumas ideias se houver gordura a mais. Há uma coisa que em inglês se chama o Fatty Liver Index, o índice de fato do fígado gordo, que tem uma série de parâmetros, mas nenhum destes indicadores é absolutamente preciso. Ou seja, como é que isto era muito preciso? É fazer uma biopsiazinha, tirar um bocadinho do fígado e ver, mas que eu saiba, ninguém gosta muito de ter o fígado exposto cá fora, digo eu, mas pronto. Portanto, não há uma terapia que seja não invasiva e suficientemente segura e com garantia de sucesso. E nós, neste projeto, temos uma série de propostas para biomarcadores e para exames que possam ser, eventualmente, dar pistas para o que se está a passar. E acoplamos a isto também possíveis novas terapias, que é perceber o tipo de exercício físico que é mais eficaz para este tipo de coisas, o tipo de alimentação
por exemplo, que posso dizer, nós temos um dos mini-projetos neste, tem a ver com uma dieta rica em cogumelos, por exemplo, que é uma das, estamos a tentar ver se isto resolve, uma alimentação muito rica em azeite, por exemplo. Também estamos a estudar novas moléculas que poderão ser os fármacos do amanhã, já que neste momento não há nenhum fármaco aceite. E por fim temos um quarto pilar, basicamente, que é um pilar muito importante, que é a educação para a sociedade. Portanto, neste projeto todo europeu, que reúne 13 parceiros a nível europeu, de vários países, vamos desde a investigação básica até a educação para a sociedade. Ou seja, vamos alavancar esta educação para a sociedade com tudo que nós aprendemos para trás. Mostrar aos adultos, sobretudo mostrar às crianças, o que é um estilo de vida saudável, porque vamos ver isto de forma direta. Se não se mudarem os hábitos, daqui a 20, 30, 40 anos, a percentagem de pessoas que têm esta condição vai passar de, por exemplo, neste momento 26%, mais ou menos em Portugal, para, por exemplo, 40% ou 50%. E o problema ainda mais grave é que muitas crianças, que há 20 anos atrás nem sabia falar disto, em alguns casos estamos a falar de 10% de crianças que podem ter já fígado não alcoólico, já num estadio inicial, mas que daqui a 10, 20 anos, se nada mudarem, vão ter este autohepatite e possivelmente chegar a cirrose. É um problema gravíssimo e que vai sobrecarregar todos os sistemas de saúde nacionais e também em vários países. Não é? Para termos deixe-me só complementar os dados que eu encontrei, uma noção da percentagem de problema entre 6% a 37% da população mundial. Exatamente, estamos a falar disso e este aumenta muito mais nos diabéticos, porque esta condição vem acompanhada também, uma das companheiras de viagem é a diabetes, a obesidade, portanto, pessoas que são obesas, a percentagem aumenta enormemente. A razão pela qual o número varia tanto, não só tem a ver com as características das diferentes populações, mas também tem a ver com o que falámos, é que não há nenhum método exatamente fiável para avaliar esta patologia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se calhar, estamos a falar em Portugal em 26%, mas nem toda a gente fez estes exames, não é? Claro. Ninguém vai fazer um ultrassom se não tiver a precisar, não é? Portanto, podemos estar a falar muito mais, não é? Isto só se vê ao longo dos anos com a quantidade de que geralmente geram complicações mais graves. Portanto, o que nós esperamos, basicamente, é conseguir arranjar uma compreensão mecanística, métodos de diagnóstico, métodos de intervenção e tentar educar a população para que o número comece lentamente a decrescer, e nomeadamente a nível das crianças. Porque o CNC, o Centro de Neurociências e Biologia Celular, tem uma tradição muito grande de ciência participativa em escolas, em fóruns, etc. E um dos nossos alvos é repetir isto neste projeto europeu e fazer com que os nossos parceiros europeus, muitos deles não têm esta experiência porque fazem ciência básica ou investigação clínica, mas não interagem muito com a sociedade nestes aspectos, nos possam ajudar em cada país a educar a população com os hábitos alimentares, porque cada vez mais as pessoas ou têm menos dinheiro e vão para o mais fácil e mais barato, não é? Que é a comida rica em gordura, falsas calorias, ou cada vez estamos mais sentados, não é? A trabalhar, etc. Isto é uma coisa que nós tentamos basicamente acabar com isto, ou diminuir os números na Europa. Assim. E segundo sei, um dos grandes problemas também da doença, há pouco falávamos também de certa forma dos sintomas, é que os sintomas só acabam por aparecer mais tarde. Exatamente. Muitas vezes os sintomas aparecem naquela fase da esteatopatite, mas já numa fase tardia. Claro. E aí já não há nada a fazer. Aí já há muito pouco a fazer, não é? E muitas vezes uma das consequências disto é o transplante hepático. E que é uma operação altamente invasiva, não é? E que nem sempre tem garantia de sucesso. Um dos projetos curiosamente integrados neste grande projeto europeu, tem a ver já com esta parte que é, se já for tarde demais e tiver que haver mesmo um transplante hepático, como é que conseguimos melhorar o sucesso do transplante? Portanto, nós estamos a tentar ir desde o começo da doença até mesmo já muito tarde para tentarmos garantir o máximo possível de sobrevivência, não é? E de qualidade de vida às pessoas que depois têm que fazer o tal transplante. Falava-me também, pode ser um fator de risco para outras doenças, já o disse, mas a doença cardiovascular, é válido pensar que também pode ser um fator de risco? Isso ainda é uma questão de debate. E nós temos alguns dados, não é focado neste projeto em si, nós estamos aqui a bater mais no fígado, mas nós, na parte científica, no meu grupo em particular, nós mostramos que a doença hepática, uma das consequências é também um progressivo declínio da função cardiovascular. Nomeadamente, algumas coisas que são libertadas do fígado e que vão acabar por afetar o próprio sistema cardiovascular, nomeadamente o coração, a forma como é que as células cardíacas geram a sua energia. E, claro, uma célula cardíaca, se progressivamente começar a ter problemas de geração de energia, todo aquele batimento vai começando a ser alterado. Portanto, basicamente, nós temos que ver o corpo como um contínuo, uma visão holística. Portanto, um problema hepático
não fica ali, não é? Não é como a história de Las Vegas, o que se passa lá fica lá. Espalha-se. Portanto, nós melhorando aquele problema, esperançosamente conseguimos também causar uma melhoria do problema de subclínico, isto é, não se detecta a outros órgãos também, incluindo o sistema cardiovascular, sim. Paulo Oliveira, mesmo a terminar, é um consórcio europeu, universidades portuguesas, institutos europeus... Sim, nós temos também na sequência deste projeto do Foie Gras, temos um segundo projeto europeu que também se chama Foie Gras, nós temos um momento muito fértil, e basicamente as instituições acabam por ser as mesmas. Temos a Universidade de Coimbra, a Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa, que são, eu não diria as maiores, mas pronto, as mais neste tipo de investigação. Temos também uma clínica para diabéticos em Lisboa. Temos também uma série de parceiros académicos, universidades europeias, e temos o que é interessante, que são indústrias, basicamente empresas que se dedicam à criação, à descoberta de biomarcadores para várias doenças, e nós conseguimos puxar para isto também para criar um biomarcador para esta patologia. Empresas que se dedicam a gerar ferramentas de estudo a nível mais científico, de modo a que nós conseguimos, com uma amostra de célula ou qualquer coisa, conseguimos mais rapidamente descobrir o que está a passar. Então nós temos a sorte de ter os melhores dos melhores aqui em Portugal e se calhar os melhores também a nível europeu. E para além dos que participam diretamente, conseguimos arranjar não só em Portugal, como na Europa e também nos Estados Unidos, conselheiros, consultores neste caso, desta área que nos estão a ajudar imenso neste projeto. Portanto, eu acho que estão a realizar as condições para que daqui a 4 anos consigamos ter novidades importantes a este nível. Eu espero daqui a 4 anos ainda manter este programa e trazê-lo cá para me dar essas novidades mais uma vez. Sim. Obrigada por ter vindo aqui ao Porto Canal Momentos que Brilham. Vamos agora sair.